A Web TV do Portal Amazônia comemora hoje um ano de Amazônia Interativa, o primeiro programa do site. Para comemorar essa data tão especial, nós fizemos um programa à altura. Isso mesmo, hoje nós vamos ter o dobro de tempo e o dobro de convidados. O tema do programa de hoje é por que falar de Amazônia? E para responder a essa pergunta e muitas outras, nós teremos a presença do antropólogo Lino João e do superintendente do CPRM Amazonas, Marco Antônio Oliveira, que já são velhos conhecidos de vocês. Mas também teremos a presença do Luiz Renato França, diretor do INPA, e do cantor amazonense Nicolás Júnior, que vai animar esse bate-papo bem descontraído que eu vou ter com os nossos convidados. Nós estamos hoje, como vocês podem ver aqui, no Parque Jefferson Pérez, na capital amazonense, aqui nos fundos do Palácio Rio Negro, que é a sede do governo. Os nossos convidados estão ali em cima me esperando. Vamos lá com eles? Eu quero começar exibindo uma videoreportagem feita pelo repórter Diego Oliveira, do portal Amazônia.com, que foi às ruas fazer a pergunta-tema do nosso programa de hoje. Por que falar de Amazônia ao público? Ele visitou o centro de Manaus e conversou com as pessoas. Vamos conferir. Que a Amazônia é a maior riqueza que esse país tem. Não é o petróleo, não é a agricultura e não é a indústria, e sim a floresta em pé. Falar da Amazônia é questão de cultura, né? Aqui nós temos a cultura do boi, temos a cultura das danças. Que a Amazônia tem várias coisas para ser exploradas, não só na natureza. A nossa música, como temos, por exemplo, o Carrapicho, que estourou no mundo todo. Passeio de Aús, Derrubosos, vários, nossa ponte, Rio Negro, passeio. Aqui no Amazonas moram muitas pessoas de fora, que gostam da cidade. Tem as florestas, os rios. Aqui eu acho assim, mais vantagem porque tem muito trabalho, tem muito emprego, as pessoas que vêm de lá dispostas a trabalhar, eles vencem a vida aqui mesmo. A maneira como o próprio caboclo daqui faz a sua hospitalidade. Os rios, as florestas, né? As universidades, nosso rio maravilhoso que de lá fora não tem, né? Porque a gente não sabe o que está acontecendo na cidade onde a outra pessoa mora, né? Então a gente precisa conhecê-la para ver como é que a pessoa convive o dia a dia, né? Eu acho assim que tem uma beleza que é diferente para os outros, que devia ser conhecida e mais explorada, porque assim, a Amazônia tem coisas que são muito ricas, por exemplo, a nossa floresta. Eu acho que a valorização da nossa cultura e da nossa diversidade é fundamental. Então, agora eu faço essa pergunta aos nossos convidados, né? Gente, por que falar de Amazônia? Bom, então vou começar por aqui, né? Então acho que a pergunta podia ser dita de por que nós falarmos da Amazônia, ou seja, porque nós, amazônicas, falarmos da Amazônia. Eu acho que é uma questão muito simples. O mundo olha para a Amazônia. A Amazônia é uma das regiões mais importantes do mundo e nós devemos falar sobre ela. E falar sobre ela significa, nas diversas abordagens que têm sido levadas ao longo do programa, desse ano todo, são pessoas que são conhecedoras de algumas realidades, dar a conhecer essa Amazônia que, vista de fora, de distante, passa muito desconhecida. Eu acho que falar da Amazônia é isso, dar a conhecer o que é a Amazônia de fato, a Amazônia vista de dentro. Eu acho que podia ser isso. Falar Amazônia é falar de dentro. Tá certo, Lino, é um bom ponto de vista. Luiz? Eu acho que ele se expressou muito bem no meu caso, como eu sou um manauara recém-chegado aqui, né? Eu conheço a Amazonas mais de um olhar externo. E eu acho que no olhar externo, Amazonas, ou Amazônia como um todo, ela tem um apelo mítico, né? Foi até um dos aspectos que me motivaram a vir para Manaus, nessa posição que eu ocupo atualmente, porque como o Lino já se expressou,
Eu acho que, no momento, a Amazônia é crucial para o planeta, porque os problemas que nós estamos passando e o que nós já temos na Amazônia, como biodiversidade, a história, o apelo mítico da Amazônia, o rio Amazonas, clima, ambiente, eu acho que se a gente pensar que o futuro é agora, esse agora é Amazonas. E nas viagens que eu faço pelo mundo inteiro, todo mundo que sabe que eu estou aqui agora nesse momento, ou quer vir conhecer, ou tem vontade de vir até morar, porque esse apelo da Amazônia, que onde você tem um aspecto original da nossa humanidade, onde tem os povos indígenas, a biodiversidade e tudo mais, é um link entre o passado e o futuro. E o link entre o passado e o futuro é agora. Então agora é a Amazônia. Tá certo. Bom, primeiro, é uma honra estar aqui no ano da Amazônia Interativa. Queria cumprimentar aqui os colegas aí, o Lino, o Luiz França, o representante aqui da nossa cultura popular, o Nicolas Júnior. E falar da Amazônia é falar daquilo que nós moramos aqui na Amazônia. Vivenciamos o seu clima, partilhamos com o seu povo a cultura daqui. E sem deixar de lado também o fato da Amazônia ser importante para o planeta em termos de uma regulação ambiental e climática, e também a Amazônia ainda guarda muitos mistérios, e mistérios do lado até científico. Nós temos uma geologia ainda que deve ser melhor conhecida, nós temos uma biodiversidade que deve ser melhor mapeada, temos fatores culturais ou antropológicos que também devem ser melhor conhecidos, e essa busca por esse conhecimento não passa apenas por nós cientistas. Acho que todo mundo no planeta inteiro tem um imaginário do que é a Amazônia. Então, falar da Amazônia é falar também o que interessa para o mundo como um todo. Nicolas, e você que canta e encanta as nossas belezas? Uma honra estar aqui participando, principalmente essas feras aqui. Eu acho que falar da Amazônia dentro do campo artístico é primeiramente se perceber. Perceber a importância que essa linguagem amazônica tem nesse processo todo cultural mundial. É se perceber, eu acho que é muito importante, porque sempre quando se fala em Amazônia, se fala muito na questão do bioma, da preservação, mas é importante entender também que a produção artística na Amazônia é muito latente, que a produção intelectual dos artistas é muito pulsante, é uma produção muito grande, muito viva, e que o Brasil precisa perceber isso também, não só o mundo, mas o Brasil precisa perceber o que é produzido, o que os artistas estão fazendo, porque a arte ela é um produto desse povo, né? E ela também serve de observatório para essa sociedade. Então é muito importante também que se perceba esse produto para que se entenda melhor o povo amazônico. Interessante. Como vocês viram, as opiniões a respeito do porquê a gente falar, a respeito da nossa região, a respeito das nossas riquezas, em todos os aspectos é muito importante. E foi pensando nisso que o portal Amazônia.com criou o Amazônia Interativa, para que a gente pudesse se aprofundar naqueles assuntos que vocês mais comentam, que vocês mais acessam, naquelas matérias que vocês mais gostam. Vamos ver um vídeo que a equipe do portal Amazônia preparou, falando a respeito de como foi a criação desse programa. Confira. Neste um ano de Amazônia Interativa, a Web TV do portal Amazônia.com exibiu 44 programas em 20 horas e 30 minutos de transmissão, com 93 convidados, sendo 71 homens e 22 mulheres. Além disso, contou com 7 participações de convidados por telefone, 18 videoreportagens e 3 correspondentes. O Amazônia Interativa também abordou temas polêmicos, fez especiais e, claro, falou sobre os assuntos mais discutidos e comentados pelos internautas. Então, trabalhar na Web TV do Portal Amazônia foi um desafio, principalmente para mim, como jornalista, como editora, porque a gente, como domina mais a internet, a gente foi um mundo diferente, um mundo novo, trabalhar com TV e verificar que é um outro processo totalmente diferente do que a gente faz na internet. E o mais legal de tudo é que a gente, trabalhando com web TV e web jornalismo, a gente conseguiu agregar várias mídias. Então, a gente tem aí o texto, a gente tem as sonoras, o áudio, o podcast, o vídeo. Bem, o Amazônia Interativa ele surgiu da ideia de um projeto multimídia do portal. A gente tinha a missão de produzir um conteúdo diferenciado e que fosse além dos textos que nos fizeram bastante conhecidos e das videoreportagens que nós já trabalhávamos. Então,
pensado para ser veiculado aos sábados, ele repercute aquilo que foi destaque durante a semana. Então, gente, esse daí é só um pouco da história de tudo que levou à criação do Amazônia Interativa. Eu me sinto muito feliz e realizada de poder estar aqui na frente das câmeras, de poder levar o Amazônia Interativa todos os fins de semana para vocês, ao vivo, gravado, da maneira que for, mas que a gente possa contribuir para mudar a visão de vocês a respeito da nossa região, que a gente possa acrescentar algo à vida de vocês. Agora, voltando aqui aos nossos convidados, eu queria saber se vocês acham satisfatória a maneira como a Amazônia é abordada na imprensa. Aí na Copa do Mundo, falaram muito a respeito da gente, né? Especialmente o Amazonas. Alguns falaram com sensacionalismo, outros com mais sobriedade, né? Mas o foco saiu um pouco daquela questão de meio ambiente, de biodiversidade, né? E passaram a olhar para a gente como cidade mesmo, como centros urbanos, né? Especialmente Manaus. Não é verdade? Vocês estão satisfeitos? O que vocês acharam desses comentários, dessas coisas que falaram a respeito da nossa cidade? Bom, eu falo de uma visão externa, porque no momento da Copa do Mundo eu ainda não tinha vindo para Manaus, mas eu particularmente, com um olhar externo, eu fiquei muito orgulhoso de ver o estádio, de ver sendo mostrado assim, uma metrópole que é Manaus. Então, os amigos meus do exterior, aqui do Brasil, que viram pela televisão, e eles falaram, poxa, mas a cidade é muito bonita, o local é bonito. Então, eu acho que esses comentários todos que tiveram a respeito de Manaus ou da região foram bons para fomentar uma discussão e desmitificar essa visão da Amazônia, do Amazonas de anacondas e coisa desse tipo, né? Eu acho que, pelo que eu vi comentários e li depois da Copa do Mundo, em termos de receptividade, de aproveitamento do ambiente da Copa como um todo, Manaus foi uma das cidades melhores avaliadas, principalmente pelo fato de ser esse desconhecido, né? E eu fiquei muito orgulhoso de ver Manaus, e um amigo meu dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos jogou aqui, eu falei, e aí, o que você achou lá de Manaus? Ele falou assim, é muito quente, porque os jogadores estavam com as camisas todas grudadas. Então eu acho que serviu para me desmitificar, eu acho que a construção do estádio aqui foi muito acertada, apesar das polêmicas. Eu acho que, falando no linguajar mais tranquilo, eu acho que a Amazônia, Amazonas e Manaus ficaram muito bem na fita com a Copa do Mundo. Então eu acho que realmente foi um dos locais que mais lucrou com esse investimento enorme, que é polêmico e tudo, não vamos discutir isso, que teve em torno de construção de estádios e tudo. Então Manaus talvez seja outra pós-Copa. Né, tomara. Bom, eu acho que o que saiu no noticiário sobre Manaus e o Amazonas foi muito importante para todos, né? Para que todo mundo conheça um pouquinho do que é uma cidade grande. Manaus tem quase 2 milhões de habitantes, é multicultural, é uma cidade cosmopolita. Temos aqui mais de 500 fábricas que trazem pessoas do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Então aqui existe um caldo realmente cultural na cidade. E isso a gente de fora às vezes não percebe. Imagina que o Amazonas e Manaus é o quê? Floresta, água, índios, e na verdade é uma cidade muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Então acho que a Copa do Mundo, ao vir aqui para Manaus, ela também pôde representar um pouco disso para o mundo inteiro. E eu acho que só tivemos a ganhar com a realização aqui da Copa do Mundo no Amazonas. Olha, eu, de fato, assim, quando a Manaus foi escolhida, eu vislumbrava algo mais, eu confesso. Porque a gente que está inserido aqui, nós vivemos numa grande metrópole com todos os problemas sociais de uma grande cidade. Então, esperávamos mais assim na questão da mobilidade urbana, a questão da internet, que é muito importante hoje. O polo industrial necessita de uma malha melhor de internet, a infraestrutura. Eu sinceramente, eu vislumbrava essa minha perspectiva, Nicolás Júnior, eu achava que isso fosse ser maior do que foi.
Mas olhando depois, assim, o pós-Copa, o que me parece, assim, nós ganhamos um aeroporto que ainda está em fase meio que inacabado, assim, claro, melhorou muito a estrutura, as ruas não estão 100% do que se esperava, o transporte público não melhorou, né? A nossa internet também não melhora, a comunicação no Amazonas ainda é muito, no Brasil inteiro passa por isso, né? Mas a gente precisa falar também. Então, assim, eu acho que o legado maior da Copa é a exposição mesmo, porque o turismo, é como os amigos falaram aqui, a Amazônia é um dos temas mais discutidos no mundo, então isso é maravilhoso, um nome muito forte. Mas assim, precisamos ter uma estrutura para que isso também se faça, para que o turista venha, né? E tenha essa percepção também. Evidentemente que o turista vem para ver o bioma, que é muito mais importante do que qualquer cidade ou qualquer coisa, dessa coisa do progresso que tanto nos embebedamos e nos fascina. Mas a estrutura é muito importante. Então, eu penso que, e espero assim, que nesses anos que virão, possa se ter realmente uma melhora nesses aspectos. Eu vou torcer muito, porque eu amo, todos nós aqui torceremos muito, porque amamos Manaus de uma forma incondicional. Com certeza, nós amamos. Lino, bom, eu acho que quase tudo já foi dito. Eu talvez só falaria um pouco, que eu partilho muito com o que principalmente Renato e Márcia falaram, que talvez o maior benefício que tenha aparecido tenha sido isso de mostrar uma outra Manaus. A Manaus que nós vivemos, que não é aquela Manaus do estereótipo visto do Amazonas, né? Aquilo que o Renato falou, vista de fora, vista lá de fora, no olhar que olha a Amazônia como um lugar de turismo, e um turismo que em geral é visto da pior qualidade, entre eles o turismo sexual, que essa imagem existe muito no Amazonas, e talvez a Copa tenha mostrado que não é isso tão explícito, mas aquele estereótipo falava um pouco daquela coisa, como o Renato dizia, né? Que a gente encontraria nas ruas de Manaus a onça e a cobra grande aí tropeçando nelas. E mostrou que não é isso. Vivemos numa cidade grande, uma cidade cosmopolita, como dizia Márcio, uma cidade grande e uma cidade cosmopolita com todos os problemas que tem uma cidade cosmopolita. Violência, enfim, todas aquelas que não precisamos descrever aqui. Agora, eu não concordo muito, quer dizer, não é que eu não concordo, eu tenho uma visão um pouquinho diferente da do Nicolas, porque na verdade, Nicolas, eu não esperava nada dos legados da Copa. Eu não esperava com uma análise crítica. Todos aqueles que fazem uma análise crítica das Copas do mundo sabem que as Copas não deixam legado. O legado é um falso argumento para justificar aquilo lá. Então, o legado não existiu. Não houve transporte urbano, não houve melhoria das ruas, tudo que tu falou, né? Então, esse legado não existiu. Mas talvez o legado seja esse, superar aquela visão preconceituosa que tinha no resto do mundo. Eu ia falar Europa, não, mas no resto do mundo, sobre a Amazônia. Eu acho que talvez esse tenha sido o maior ganho, sim. E isso daí ficou claro quando a gente via, não só na mídia, mas quando a gente via os turistas que vieram ver as suas equipes aqui, a alegria com que eles estavam, maravilhados, a descontração, maravilha, a interação com o povo, isso chamou muito a atenção, como que o povo amazonense, isso sabidamente é um povo receptivo, como que interagem. Isso foram aspectos que eu acho muito positivos para nós. Com certeza. Você está falando aí da história da gente encontrar animais silvestres na rua. Não sei se vocês chegaram a assistir o documentário, o programa, né, Manaus Cidade Selvagem, do Animal Planet, que mostravam que tinha preguiça no varal do quintal das casas, cobras dentro da piscina, sapo, essas coisas. Lá no INPA tem tudo isso, é dentro de Manaus. Do INPA, né? É uma coisa assim, é até engraçado, né? Porque a gente não encontra isso, né? Se você se afastar um pouquinho, lógico, você vai ver um sauim, ainda vê, né? Um sauim de coleira, alguma coisa assim. A gente tem eventos em que a gente encontra realmente uma cobra aqui ou ali dentro de casa, né? Mas não é, a gente não convive com isso, né? Infelizmente, eu diria, né? Adoraria abrir a janela e dar de cara com moça pintada. Coisa linda. Você pode comprar um quadro bacana. Daria pelo menos uma boa música, não daria não, Nicolas? Topar ali no bar, topado, uma moça pintada. Uma preguiça passando. Bom, depois eu quero interagir mais com o Nicolas, porque eu escrevo poesias e quem sabe a gente te dá um help. Por que não? E o Nicolas, ele tem uma parceria com poetas aqui do nosso estado, né, Nicolas? Com vários caras incríveis. Aldísio Filgueiras é um cara monumental. O Joaquim Marinho é uma figuraça, um cara maravilhoso, que tem uma visão realmente muito racional assim,
do que é ser Amazônia e da Amazônia em si, né? Justamente. Nas faculdades, aqui nas escolas, a gente estuda, inclusive, as músicas do Nicolas, não só do ponto de vista musical e tal, né? Mas artístico como um todo, né? Porque fala da nossa região, fala do nosso dialeto, né? Da nossa língua, canta as belezas, né? Da Amazônia, enfim. Mas, gente, vocês acham que falar de Amazônia, ainda que seja dessa maneira, como o New York Times falou, fez uma reportagem, né, no site, né, a respeito do problema do tráfico de drogas, né, dizendo que Manaus virou um entreposto, né, das drogas que vêm da Colômbia. Vocês acham que ainda que falar essas coisas negativas, isso tira as pessoas da ignorância a respeito da região, expande o horizonte delas a respeito da nossa região? Bom, então vou começar eu. Eu acho que sim, eu acho que tira. Mas também a gente não pode perder de vista que falar de outra pessoa significa também você desviar o foco de si. Quando o New York Times fala que Manaus vira um entreposto de droga, a New York Times não está falando que Nova York consome toda a droga do mundo. E Miami também. Né? Então, quer dizer, é muito fácil dizer que a droga passa por Manaus. E que Manaus não é o único entreposto. Que não é só Manaus, né? A droga passa por Manaus, ela é consumida em Nova York e ela é processada com a química que vem dos Estados Unidos. Então, é muito simples falar dos outros. Mas eu acho que tudo isso, no conjunto do que nós já dissemos e daquilo que eu levantei, eu acho que isso ajuda a ter uma outra imagem. Né? Vivemos numa cidade grande. Manaus hoje, 2 milhões de habitantes. Uma cidade grande com todos os problemas. Transporte, droga, infraestrutura, desemprego, menores abandonados, violência urbana. Aquilo que toda cidade tem. E isso não dá pra gente fingir que não tem. Temos que encarar de frente e buscar soluções para essa situação. Eu concordo muito com o que o Lino falou, eu acho que é isso mesmo, mas eu acho que é bom discutir, porque desmitifica os aspectos. Manaus é uma cidade grande, como outra qualquer. Eu acho que qualquer pessoa que vier a Manaus, eu conheço várias pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez, eu recentemente vim pela primeira vez, impressiona muito como uma cidade que é uma cidade qualquer de grande do mundo inteiro. Eu acho que discutir tudo isso passando por Manaus, hoje em dia essa discussão passa pelo mundo inteiro. E eu concordo plenamente que droga só existe porque tem consumidor. E o consumidor são pessoas normalmente de classe média, alta, e que esses problemas, a discussão deles é bem mais ampla. Mas eu acho que colocar Manaus nesse contexto gera mais aspectos positivos do que negativos. Porque Manaus ainda é uma cidade que ela precisa ser muito conhecida nas suas qualidades, não só no mundo inteiro, no Brasil. Eu tenho amigos, tenho colegas que estão vindo aqui, uma aluna minha de Belo Horizonte está aqui a primeira vez, nesse momento ela está no aeroporto, tá viajando de volta para Belo Horizonte, coletar um material aqui, eu ainda tenho alunos lá em Belo Horizonte, na pós-graduação, e ela e a outra aluna ficaram fascinadas. Adoraram. E minha meta é trazer todos eles para cá, para participar do projeto e tudo. Aqui. Então, quanto mais eu puder seduzi-los, melhor, porque eu fui seduzido por mim mesmo. Manaus vai ajudar bastante, com certeza. Muito. Vocês querem opinar, gente? Eu queria também opinar um pouco sobre isso. Acho que a questão das drogas, apesar de ser um fator prejudicial às pessoas, né? Para muitos que usam, eu acho que as drogas têm a ver com a urbanidade, o urbano. Então, na medida em que o New York Times chama atenção para um problema como esse, para Manaus ou a Amazônia como um todo, mostra também uma Amazônia urbana. Não é uma Amazônia intocada, aqui não é um paraíso perdido, aqui não é uma floresta onde as pessoas não existem. Existem aqui, pelo contrário, mais de 25 milhões de brasileiros, amazônidas que moram aqui. Manaus, Belém, Macapá e por várias e milhares de comunidades no entorno interior. Então hoje a Amazônia também é uma Amazônia urbana, não é uma Amazônia rural ou uma Amazônia apenas da floresta. Nós hoje somos seres urbanos que moramos na maior floresta tropical do mundo. Concordo também, eu acho que para o New York Times fazer uma matéria é porque tem significância, é relevante falar. O problema da droga é um problema mundial. É um problema que todos os governos precisam se preocupar, é um problema de urbanidade, é um problema de tudo, na verdade. Causa danos irreversíveis à sociedade, perdas imensuráveis. Mas assim, você dizer que só Manaus
um passadouro de drogas aqui pelo fluxo do norte também é uma coisa meio irresponsável, né? Porque evidentemente que você cobrir uma área do tamanho da Amazônia, a soberania brasileira precisa imperar. Claro que as nossas fronteiras ainda precisam melhorar na questão da vigilância. O Brasil é um país continental, né? Nós todos não podemos varrer a sujeira por debaixo do nosso tapete, mas não podemos nos diminuir. Você está vendo a Europa passando por crises homéricas, né? Os caras têm anos e anos na nossa frente, seria uma sociedade teoricamente muito mais avançada, politizada e tudo mais, e recorre nos mesmos problemas. E os problemas das drogas, sejam quais forem as sociedades ou os mundos, né? Porque agora é terceiro mundo, segundo mundo, né? Não tem mais. Né? Graças a Deus. Os pontos positivos e negativos. Não é verdade? Quer dizer, não importa o mundo que você viva, o problema da droga é latente em qualquer lugar. O fato é que a gente precisa realmente olhar com os olhos menos preconceituosos para o povo amazônico, porque são 25 milhões de brasileiros, aproximadamente. É muita gente, né? Sim, com certeza. E na boa mesmo, eu amo esse lugar, adoro viver aqui. Todos nós, né? É muito lindo, é um lugar Gente, como lindo. vocês estão vendo, o papo hoje está bastante descontraído. A intenção era justamente essa, mostrar o outro lado dos nossos convidados, que vêm aqui falar a respeito de temas polêmicos, vem falar a respeito de meio ambiente, fala a respeito de recursos hídricos, né? Marcos já tanto nos auxiliou, já nos falou a respeito, mas também é mostrar o outro lado dos convidados, a opinião deles, como eles veem a nossa região. E, gente, aqui eu acho que só o Nicolas, né, deve ser amazonense. Você é amazonense? Não, eu sou paraense. Olha aí. Sou amazônida. Né? Somos amazônidas, né? Eu sou de Brasília, mas eu sou amazonense de coração. Lina é carioca? Mas espera aí, eu quero explicar. Eu sou carioca. Tem uma teoria de que a cada 7 anos as suas células da sua pele, elas se trocam. Eu estou há 36 anos no Amazonas, eu já sou então de 5ª geração amazônica. O Renato é mineiro, né? Eu acho que Não, bom até deixar claro, porque eu tenho orgulho de ter morado lá há muito tempo, mas eu sou do interior de Goiás, já está aí com 15 anos eu mudei para Goiânia, aí formei lá em veterinária, dei aula na universidade lá 4, 5 anos. Uhum. Aí eu fui para Belo Horizonte fazer mestrado, doutorado. Aí ficou. Aí também fui para o exterior, fiquei 2, 3 anos nos Estados Unidos. A minha base atual é em Belo Horizonte, eu sou ainda da Universidade Federal de Minas Gerais, cedido para cá. Mas eu acho que, como já foi colocado aqui, o Brasil um todo, eu acho que hoje em dia é o planeta. Você nem fala mais de continente, você fala de planeta. Então, nessa altura, eu sou assim um cidadão brasileiro, com muito orgulho, me considero um cidadão do mundo, eu viajo muito, mas é um orgulho enorme estar aqui na Amazônia, em Manaus particularmente, porque eu quero fazer alguma coisa pelo Brasil e pela Amazônia. Então, já, mas Faz o microfone, faz a pergunta do microfone. Você já comeu o jaraqui. Mas eu tenho uma situação do jaraqui que eu achei interessante, que eu estava na cantina lá do INPA almoçando e uma professora, que já está lá há muito tempo, e ela conversando comigo, e eu coloquei lá um peixe no prato e ela está me observando muito atentamente, né? Então, a hora que eu dei a primeira garfada que eu comecei a comer, ela falou assim, comeu jaraqui. Aí eu brinquei com ela, mas calma, isso é uma maldição. Nada, uma Aí eu brinquei com ela, falei assim, eu sou o jaraqui, né? Então eu acho que estar num local igual a Manaus é um novo universo, porque eu acho que a Amazônia como um todo, às vezes a gente percebe que é quase que um planeta à parte. Eu acho, e é fascinante você estar num planeta à parte, podendo contribuir de alguma forma para o planeta, para a Amazônia, para o Brasil. Então eu tenho assim, fui seduzido, né, pela Amazônia, e eu espero fazer muita coisa aqui, e comi sim o jaraqui. Já ficou aqui. Já ficou, né? Já era, não tem mais saída. Não tem jeito não. Bom, eu vim para a Amazônia realizar um sonho de criança. Eu sou geólogo de formação e eu busquei essa profissão porque eu achava que era uma profissão que ia me trazer aqui para a Amazônia. Então, apesar de ter nascido em São Paulo, lá no interior de São Paulo e tudo, o meu sonho era conhecer a região e vir para cá.
Aí um belo dia, me formei em geologia, me peguei trabalhando em São Paulo, na capital, naquela metrópole enorme. Eu falei, poxa vida, eu estudei tanto para geologia, para vir para a Amazônia, e hoje eu estou aqui enfiado no meio desses prédios, nessa selva de pedra. Então resolvi vir para cá. Estou aqui há 18 anos e é uma honra, me considero hoje um amazonense. Gosto daqui, gosto do clima, gosto das pessoas, da comida, enfim. Me adaptei muito rápido. Quando eu cheguei aqui em Manaus, eu aluguei uma casa no Dom Pedro. E a primeira surpresa é que eu entrei nos quartos, tinham puxadores de rede, né? Coisa que a gente não vê lá no sul, né? Eu falei, é assim que funciona aqui. Então, já comprei, em vez de comprar uma cama, já comprei logo uma rede. E nos primeiros dias já comecei a dormir na rede. Me adaptei muito bem, enfim. Caiu na rede é peixe. Então, sou um amazônida. Tá certo. E você, Nicolas, como foi que foi parar? Eu também, eu vim aos 24 anos para Manaus fazer um curso, mas assim, você chega em Manaus... Eu vi, a Terra Santa tem 6 mil habitantes. Você toma impacto. Eu sempre falo que a escadaria, o roda, ele é um termômetro de estudo, porque assim, é onde se encontra o bucólico do interior, né? Porque nossos rios aqui, toda a fluência aqui é por rios. Então, o interior inteiro passa por rios. Então, você chega ali, na escadaria, você é tomado por aquele alvoroço todo, num corre-corre de uma cidade grande, então você toma um impacto. Então comigo aconteceu também isso, mas eu já estou aqui há 17 anos e... O bom que todos entregam a idade, exatamente, né? Estamos ambientados, né? Tá certo, gente. Então, quem fala de Amazônia, quem leva informações até vocês, na maioria das vezes, né, são nossos colegas de profissão, jornalistas. Nós pedimos que eles gravassem, que 2 deles gravassem representando os nossos colegas, né, de profissão que falam a respeito de Amazônia, para falar como é falar dessa região aqui. Então vejam aí um vídeo que a Eunice Oliveira, assessora do Instituto Mamirauá, e a Fernanda Farias, assessora do INPA, aqui do Luiz Renato, gravaram falando a respeito da região. Assistam aí. Aqui no Instituto Mamirauá, a gente comunica para a sociedade aquilo que é a essência da missão institucional. Por isso, nós fortalecemos cada dia mais o nosso relacionamento com a imprensa. Cada notícia veiculada é uma contribuição do meio de comunicação para desenvolvermos uma cultura científica no país. É o caso do Portal Amazônia e do programa Amazônia Interativa, que nós já tivemos a oportunidade de participar. Por que falar de Amazônia? Acredito que, principalmente nós, institutos de pesquisa, temos que cada vez mais divulgar para o mundo todo que aqui na Amazônia nós temos ciência de qualidade. Nós temos tecnologia e inovações que permitem que as comunidades ribeirinhas possam viver de modo sustentável com a floresta. Eu agradeço às nossas colegas, a Eunice Oliveira e a Fernanda Farias, por terem contribuído, terem ajudado aí a gente no programa de hoje. E aproveitando que elas são assessoras de imprensa de institutos de pesquisa, eu queria direcionar a pergunta, né, ao Renato, mas eu quero ouvir a opinião de todos vocês, né, a respeito do futuro da ciência aqui na nossa região. Renato, você que vem de um outro estado, que vem de uma das melhores universidades do país, que desenvolve bastante pesquisa, inclusive a gente teve um programa especial a respeito do Rio Negro com um pesquisador, que teve a participação de um pesquisador, Jonatas Abraão, que descobriu um vírus gigante aqui no Rio Negro. Ele é do Laboratório de Virologia da UFMG, a sua universidade. Mas então, gente, como é que você vê o futuro da ciência aqui na nossa região? Quais são as perspectivas, os campos mais profícuos para o futuro? Olha, as perspectivas são as melhores possíveis em todos os aspectos. Eu acho que o futuro do Brasil passa por aqui, e aqui o futuro está sendo, agora está chegando. Eu poderia falar aqui horas e horas a respeito dessas possibilidades, mas eu acho, por exemplo, que já foi comentado aqui rapidamente no nosso intervalo, prospecção de fármacos, de substâncias bioativas, a parte de biotecnologias envolvendo peixes e outros animais, a biodiversidade, que é inegável, que a Amazônia representa talvez 20 a 30% da biodiversidade do planeta, e essa biodiversidade inclui tudo, inclui um mundo à parte a ser descoberto.
Eu falaria também, mesmo nos aspectos culturais, que não deixa de estar envolvido na parte científica, que o INPA também trabalha com cultura indígena, com outras coisas. Tem uma pesquisadora lá, de expressão, a Carla Bruno, o INPA é quase que uma entidade à parte. Mas nos aspectos biotecnológicos, inclusive no Centro de Biotecnologia da Amazônia, CBA, que agora parece que está soerguendo e o INPA passa por isso. O bom de estar no INPA, que as ações na Amazônia, elas passam pelo INPA, pelo protagonismo natural que ele tem. Então, o que eu descubro a cada momento é que quanto mais você percebe a importância do INPA, a importância é mais ainda, é maior do que a gente percebe. Então, é uma instituição que tem mais de 60 anos, tem grupos de pesquisas atuantes, mais de 70 grupos de pesquisa, tem muitos, quase 10 programas de pós-graduação. Então, eu acho que a ciência, a tecnologia passa necessariamente, nesse momento, pela Amazônia. Eu não falo em termos de Brasil, não, eu falo em termos de planeta. E sem falar que a parte de clima e ambiente, que agora é a bola da vez do planeta, de fato, agora o jogo é sério, acabou a brincadeira, acabaram-se as hipóteses. Então eu acho que... As pessoas estão vendo que nós estávamos falando sério. Nós sempre falamos. Eles pensavam que não era verdade. Nós sempre falamos sério e eles não achavam. Agora a coisa está séria. Então eu acho que o clima e ambiente, que o INPA também tem um protagonismo muito grande, porque o INPA tem programas com a NASA, tem programas com a Max Planck da Alemanha, tem a Torre Ato aí que vai ser inaugurada em breve, que é uma das maiores torres do mundo, mais de 320 metros. Então o protagonismo do INPA, e aí eu falo da Amazônia para o planeta, é muito grande. Então eu acho que agora é a vez da gente falar em planeta. Nesse aspecto eu me sinto muito, muito assim, excitado do ponto de vista científico em falar de tudo isso, e é um tema muito amplo. Eu acho que até a gente nominar aqui o que seria, as possibilidades são enormes, né? Então é um mundo à parte. Gente, e em relação à sustentabilidade, Marco, a gente está passando aí por uma crise, né? O Sudeste está passando por uma crise hídrica, né? Falam de gestão, falam de questões ambientais, enfim, virou uma bola de neve, né? E a gente precisa de uma solução para isso, até mesmo para que outras regiões do Brasil não passem pela mesma situação, né? Como é que você vê a Amazônia em relação à sustentabilidade? Porque a questão hídrica também não deixa de ter implicações com sustentabilidade, né? Como é que você vê? Eu acho aqui um caso bem específico com relação aos recursos hídricos, aqui na capital Manaus, né? Também vale para todas as cidades do interior, vale para outras capitais também aqui da Amazônia. Nós temos um problema muito sério que é a coleta e o tratamento dos esgotos domésticos, que vão diretamente poluir os nossos igarapés e também as nossas águas subterrâneas. Então, hoje, as metodologias que existem é você ter um coletor-tronco que pega o esgoto da sua casa, leva para uma estação de tratamento e depois despeja no rio de forma mais adequada. E hoje aqui na Amazônia não, a realidade é o contrário, se despeja in natura todo o esgoto doméstico. E nós não temos mais tempo para poder esperar que essa grande obra seja feita para sanear todas as cidades da Amazônia. Eu acho que é preciso ter um incentivo para uma atitude cidadã, onde cada morador, ou cada casa, ou cada condomínio possa tratar seus esgotos domésticos. Já existem tecnologias, inclusive desenvolvidas aqui pela FUCAP, usando bactérias daqui, onde você pode fazer uso de uma fossa ecológica, onde você pode devolver a água que você recebe tratada, passa pela sua casa e você pode devolver ela com quase 90% de pureza utilizando uma fossa ecológica. Então, se houvesse um incentivo, seja um desconto no IPTU, seja um desconto na hora de você adquirir esse equipamento, eu acho que cada nós, cidadãos aqui da Amazônia, poderíamos dar uma contribuição muito grande para a sustentabilidade dos nossos rios e dos nossos igarapés. Eu acho que isso é uma atitude cidadã e a contribuição vai vir de cada indivíduo. Não podemos mais esperar que o poder público, por ele mesmo, possa resolver todos os problemas ambientais e de sustentabilidade da Amazônia como um todo. Não, com certeza. E isso que o Marco está falando, nós já fizemos matéria a respeito, né, do ranking do saneamento no Brasil, né? São 100
municípios analisados, e os municípios da Amazônia, né, estão mal colocados. Nós estamos entre os 20 últimos, se não me falha a memória, né, são índices irrisórios, né, de saneamento básico. Isso é realmente muito grave. Lino, a questão indígena, ela é muito polêmica quando é abordada pela imprensa, principalmente quando a gente fala a respeito de demarcação de terras, né, de direitos indígenas, né, mas a gente percebe que não surte a mesma sensibilidade quando a gente fala a respeito da negligência em relação à saúde indígena, às culturas que podem ser perdidas, que serão extintas se a gente não fizer nada, né? Como é que você vê, por que você acha que as pessoas recebem dessa maneira assuntos relacionados à questão indígena? Como que as pessoas recebem de maneira diferenciada. Justamente você que é professor da Universidade Federal do Amazonas, né, que recebe os seus alunos crus, né, vem ali sedentos por aprender, né, como é que você percebe que eles chegam preparados à academia, como é que a sociedade está em relação a essas questões? Bom, a visão básica que nós temos do mundo é que o mundo é um mundo de desenvolvimento, ou seja, é um mundo que vai avançar para um desenvolvimento, para um progresso. E nesse sentido, a gente toma os povos indígenas como povos do passado, primitivos, não desenvolvidos. Então tudo que se refere aos índios, em princípio a gente põe nessa caixa, nessa nossa classificação de civilizado versus primitivo, e os índios como primitivo, a eles estaria reservado tudo que é de primitivo. Ou seja, é compreensível, é coerente que a nossa sociedade ache que os índios têm muita terra, porque como primitivo eles não precisariam terra, como primitivos eles estão fadados, eles estão condenados a desaparecer, por isso não precisam de terra, porque os índios, no preconceito nosso, não trabalham e não fazem uso da terra, aquela terra não é produtiva. Por que a nossa sociedade não reage com as precárias condições de saúde dos povos indígenas? Pelo mesmo motivo. Se os índios são primitivos, a eles não compete uma saúde tão... Não deveria ser condições de saúde tão elevadas. Já que nós vivemos num país de precárias condições, vamos canalizar nossos recursos para a saúde da população nacional, não dos índios. Por isso eu estou querendo dizer como que os alunos chegam até mim, a pergunta que você fez. Chegam com essa matriz de preconceito que se vê sobre os índios. Os índios são vistos como primitivos, como uma sociedade do passado, uma sociedade que, quando muito, tem alguma coisa idílica, romântica, porque são exemplos vivos do que a gente já foi no passado, mas que isso algum dia vai acabar. Então eles chegam completamente crus, e esse cru, esse sem levar isso, traz em si esse enorme descompasso entre reconhecer a existência de outros povos, que significa dizer admitir o direito de outros povos, ou seja, é instaurada a desigualdade, que é a marca da nossa sociedade. Tudo que nós pensamos contra os índios é pensado contra todos aqueles que não somos nós. Nós, quer dizer, o meu grupo social. A desigualdade é a nossa marca. E os alunos, e todos nós, vemos o outro como um cara que é diferente de mim e que, portanto, ele não tem os mesmos direitos que eu. Enfim, os alunos chegam também com essa marca do preconceito que vê os índios como algo atemporal e que é condenado a uma extinção. Eu usei o exemplo dos alunos porque é o reflexo, os jovens são o reflexo da nossa sociedade, né? Eles... mas eu poderia complementar que pelo brilhantismo dele aqui, seguramente eles saem bem melhores. Bom, eu esperaria que todos nós mudemos essa nossa concepção, né? Tá certo, mas Lino, como é que você faz para quebrar esses preconceitos, para desmistificar essa imagem? Como é que você supera essa... Existem vários mecanismos. Um bom deles, por exemplo, é mostrar exemplos que ocorrem ao longo do mundo, né? Tem um textozinho, se fosse trabalhar, por exemplo, aludos, né? Eu, como antropólogo, trabalharia um texto de um antropólogo chamado Ralph Linton, que é um antropólogo americano, um texto publicado nos anos 50, onde ele mostra que tudo aquilo que a gente pensa que é a cultura ocidental moderna vem de outros povos. Então, por um texto alegórico chamado Os Nasirema, ele mostra com que o dia a dia de um cidadão norte-americano hoje, ele é feito de coisas de outros povos. Então mostra que não existe uma sociedade desenvolvida e outras primitivas. Isso seria só um começo. Mas a coisa básica é a gente tentar mostrar que o preconceito é algo socialmente construído e sem uma fundamentação para isso, né? O que é que me faz dizer que, por exemplo,
pizza é melhor do que churrasco. Se é que é. Eu não estou dizendo que para mim é. Mas para algumas pessoas a pizza é melhor que o churrasco. É o gosto cultural. E o gosto cultural induz no preconceito. Eu queria também falar um pouquinho sobre a questão indígena. Há uns 3 anos atrás, eu participei de um encontro de indígenas do Alasca e do Canadá, com indígenas da Amazônia, na fronteira Brasil com a Colômbia. Nossa, então o tema era a mineração, é uma atividade econômica no território indígena. Então a reunião foi numa maloca, onde cada indígena fez o seu depoimento. E os índios canadenses do Alasca fizeram um depoimento da história deles, muito semelhante à história dos índios aqui também no Brasil. Houve genocídio, houve expoliação, houve distrato entre o branco e o indígena, contratos mal feitos, enfim. Todos os percalços que os nossos indígenas sofrem, eles também já sofreram. Mas hoje eles são donos da terra, numa terra indígena no Canadá. Praticamente existem mais de 80 minas de ouro, cobre, ferro que produzem dentro do território indígena, e a população indígena participa também dessa partilha econômica. Não só recebendo royalties, mas também trabalhando na educação, oferecendo serviços, enfim. Eles se caracterizam como indígena. Ele fala assim, não é porque eu tenho aqui uma empresa de helicópteros que fornece serviços para a indústria mineradora, eu não deixo de ser indígena. Ele continua sendo indígena, reconhecido como indígena. Solução, né? Então, assim, é uma questão econômica que a gente tem que colocar também para as nossas terras indígenas aqui na Amazônia. Não são paraísos perdidos, os indígenas sofrem lá mazelas de saúde, enfim, e querem também ter um pouquinho do naco do seu desenvolvimento. Eu acho que para isso a gente tem que oferecer condições para que eles explorem também os recursos naturais que existem nas suas terras. Passa primeiro pela demarcação. Eles merecem, é claro, ter direito ao seu território. E depois o direito também de usufruir dos recursos naturais que ali existem. Com certeza. Eu queria só entrar nessa discussão,zinha, porque eu vou dizer assim, a princípio eu concordo com o Márcio, mas o princípio é qual é a lógica de exploração desse recurso. Porque se a Amazônia é um lugar de futuro, ela é um futuro se nós não reproduzirmos a lógica desse desenvolvimento predatório. Então isso daí é uma discussão ótima. E fica a sugestão para a Amazônia Interativa fazer um programa, por exemplo, sobre extração de minério em terra indígena, que existe hoje no Congresso um projeto de lei tramitando, que é algo extremamente polêmico, e aí eu gostaria de, nesse momento, se fosse caso, podia até debater com o Márcio, onde a situação de mineração dos índios do Alasca é terrível. No Canadá, os alcoólatras são indígenas que não gozam de proveitos. As universidades indígenas formam gente que depois não é empregado em nenhum estado nos Estados Unidos, né? Então, dá para a gente pensar isso. A questão básica é, concordo que os povos indígenas, como todas as populações, têm que ter atendido as suas condições de vida com os recursos que lhes são próprios. Mas a lógica do desenvolvimento e da apropriação tem que ser repensada, senão nós vamos reproduzir as catástrofes que fizemos até hoje. Só colocando um ponto de vista poético, porque eu já escrevi poesia nesse sentido, na realidade tudo é mais do mesmo com diferentes roupagens, né? E nós temos que descobrir que roupa a gente quer vestir a cada momento. Gente, a Amazônia ela é riquíssima em todos os seus aspectos. Como a gente pôde ver aqui nesse programa, e nesse 1 ano de Amazônia Interativa tem muita coisa para falar a respeito da nossa região, né? A nossa cultura é um dos aspectos que mais chama a atenção aqui para quem visita a nossa região, além da biodiversidade, né? Então, para finalizar o programa, eu queria agradecer a presença dos nossos convidados, gente que já é da casa, né? E Luiz e Nicolas, eu espero que vocês ainda venham aqui muitas vezes, viu? Participar da Amazônia Interativa. Lino, obrigada, viu? Tenho certeza absoluta que a gente mudou a vida de muita gente com o seu ponto de vista, com todo o seu conhecimento a respeito de questão indígena, de Amazônia. Luiz, obrigada. Bem-vindo à Amazônia, que você tenha uma boa gestão à frente do INPE e que gere muitas pautas, né? O Amazônia Interativa quer isso, né? Marco, a gente espera receber você ainda muito mais vezes no Amazônia Interativa, que o CPRM também gere muitas pautas para a gente, principalmente a respeito de água. Vamos falar muito a respeito de água esse ano, sem dúvida nenhuma. E Nicolas, eu queria que você encerrasse o programa, né, cantando, né, o nosso hino, o amazonês, né? Por favor. Uma honra muito grande, né, participar do programa, essas mentes brilhantes aqui. Mandar um beijo grande para todos os compositores da Amazônia. Ali no Amapá tem Zé Miguel, Henrico de Michele, Nilson Chaves no Pará, Bado em Rondônia, Miléo em Rondônia. Enfim, vários compositores incríveis que cantam a Amazônia como ninguém. Para vocês, o amazonês.
Pia maninho, eu sou dessas paragens, das bandas de cima do lado de cá. Eu não sou leso nem tico bodó, mas eu boto no toco se tu me triscar. Mas rapá, eu não vi no Guaramiranga. Sou moleque doido, não venha frescar. Pegue logo o beco e saia vazado, senão numa tapa tu vai emborcar. Me criei na beira ali pelo rodo, eu me embiocava lá pelos motor. Mamãe me ralhava e eu nas carreiras empado. Era galho de cuia lambada e os cambal saia vazado pro bodozal. Menino, vá se aciar, tira a tua ira do couro que agora é dos Vera. Vou te malinar porque sou amazonês, não nado com boto nem chupo pique. Sou do mesmo saco da farinha, aquela da ovinha ali do Arini. Sou amazonês, não é fuleiragem, eu subindo livro e dou de com borra na farinha e sou enxerido até o Tucupi. Eu era escarrado e cuspido uma osga, mas meu apelido era Carapanã. Muito apresentado, passado na casca do alho. Era chato no balde, o cuirão pediu, mas entojado, que desmentidura. Numa gabulice, pai d'égua que só põe, não é? Eu era chibata, parente de rocha, era o rei do Miguel. Pupunha, cacaia, chibé, manauara, xisca, boquinho, piqueado, cumã, fuleiro, maninha, bano, farinha, beiju, patoate, pitixera, que peconha, pacaba, canoa, tarrafa, toada, espinhal, zogaia, tururi. Três jeitos de um povo baré. Sou amazonês, não nado com boto nem chupo pique. Sou do mesmo saco da farinha, aquela da ovinha ali do Arini. Sou amazonês, não é fuleiragem, eu subi dali e dou de com borra na farinha e só enxerido até o Tucupi. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns! Gente, mais uma vez, obrigada por vocês terem vindo, viu? Obrigada por esse bolo lindo, gente. Nega maluca, tortas, bolos e salgados, viu? Essa delícia, tenho certeza que além de bonito, deve estar delicioso, viu? Obrigada, viu? Obrigada, que agradeço. E você continue nos acompanhando. Fim de semana que vem tem mais. E tem novidade. Temos agora o AmazonSat, agora tem o aplicativo Eu Amazônia, que é a ferramenta colaborativa para que você, em qualquer lugar da Amazônia, possa enviar notícias e sugestões de pauta a respeito do que está acontecendo aí onde você mora. O aplicativo já está disponível no Google Play. Você baixa lá, ele funciona através de georreferenciamento. Você faz a foto, publica o texto, a gente vai analisar e quem sabe não vira pauta aqui no AmazonSat ou no portal Amazônia. Vai lá, baixa logo. Então, gente, até final de semana que vem. Tchau, tchau.